Sem o voto impresso, é nulo ou branco. Postulantes de cargos públicos, terceirizados, cargos de confiança, etc., surrupiam a população, desrespeitam a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, quando iludem a população, fazendo-na crer que votam. Triste, muito triste. O voto impresso possibilita auditoria pelo Supremo Tribunal Federal. Custo absolutamente zero. Nos comprovantes de eleições que são entregues a cada pleito, o mesmo comprovante, o verso é em branco. Basta que, após o voto, que é registrado na urna, conste no verso desse mesmo papel, desse mesmo canhoto, que seria imprimido em duas vias, picotadas, que seriam separadas picotadas. No verso teria apenas o número do candidato no qual ou nos quais se votou. Antônio, cidadão Antônio, votou no 40, no 50 e no 30. O cidadão votou, pegou o impresso, confere se os dois estão iguais. Destaca um, que estaria escrito via, para colocar na urna lacrada. A outra via pertence ao cidadão. A partir daí, na auditoria por amostragem, basta checar o total de votos de determinada urna ou de determinada sessão e todos os comprovantes depositados na urna lacrada. Observada irregularidade, o Supremo Tribunal Federal, apenas o Supremo Tribunal Federal, que fez a auditoria junto com o Ministério Público, simplesmente, conforme poderia estar previsto em lei federal, emenda da Constituição, acredito, anularia os votos daquela sessão. Novas eleições naquela ou naquelas sessões, sob auditoria e acompanhamento do Ministério Público, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Será que a alteração das urnas, comprovada a sua vulnerabilidade, à razão de 79%, assegura remuneração, dinheiro lavado, maior que a soma da Lava Jato e do BNDES? Você, cidadão, é o único responsável pelo momento do Brasil, seja há 50 anos atrás, seja na atualidade. Tome a sua atitude. Vote conscientemente. Lembre-se, será que você pensa que vota? A presidência do país, com alguém que recebe na calada da madrugada, cuja pessoa ele mesmo diz que é um larápio, um bandido, avisa a portaria para que não faça perguntas. O carro com determinada característica vai chegar, você apenas manda entrar. Só que este comentado, que faz a visita de madrugada à Presidência da República Federativa do Brasil, foi orientado para colocar um papel na placa, para que não se mostrasse a placa. E na conclusão do encontro se diz o seguinte: gravado e é de todo conhecimento do país e do mundo. É isso aí. Pode continuar roubando. Pasmem.
É esse presidente que representa os anseios do povo brasileiro, nos representa como presidente? Não, senhores. Ele é apenas o presidente do Poder Executivo da República Federativa do Brasil. Senhores, você já analisou nos últimos 60, 70 anos o saneamento básico no país? Não mudou absolutamente nada. Tudo tem exceção, mas um país com a envergadura do Brasil, com o nível do povo que nós temos, em vários sentidos, acho que não merece viver de exceção, ou de exceções. A história dos 3 macaquinhos, não ver, não ouvir e não falar, significa que é honesto? Me desculpem, dignidade cabe em qualquer lugar. Indignidade cabe mais ainda em qualquer lugar. Reflitam. A conclusão poderá surpreender. Estamos todos de parabéns. Isso é democracia. Cada um vota em quem quer e em quem quiser. E todos os votos são tratados igualmente e respeitados de cidadão para cidadão e respeitado entre os cidadãos. Tenho participado de vários grupos sociais onde se comenta política, não politicagem, porque 90% fazem politicagem, não é política. Mas dos que fazem politicagem, todos os grupos que nós observamos discutiam, defendiam pontos de vistas, seja nos ambientes virtuais e ou presenciais, e ou semipresenciais, e não se viu desrespeito, palavrões, palavras de baixo calão. Esse é o Brasil que nós somos. Essa história de Brasil que queremos, esqueça, isso é ladainha. O querer, eu quero, vai ficar a vida toda querendo, isso é subliminar. E nunca vai alcançar. Não, nós somos o Brasil que queremos. Se nós escolhemos os representantes, entre aspas, então nós somos os responsáveis. Você ainda acredita que você vota? Você ainda acredita em Papai Noel? 7 bilhões de reais retirados dos recursos da população, dos cidadãos, afetando, obviamente, saúde, segurança e educação. 7 bilhões de reais, senhores, para fazer fofoca na televisão, um falando do outro sem exceção, ainda com alguns postulantes investindo o tempo, que é os nossos 7 bilhões, para se defender de fofoca. Como disse ontem na entrevista, na sexta-feira, aliás, no Jornal da Cultura, o professor e doutor Modesto Carvalhosa, que está entre os melhores advogados do mundo, ele deixou muito claro, nós não estamos tendo eleição, nós estamos tendo um plebiscito, é muita pobreza. 2 extremos disputando o nada. Parece torcida de futebol, um torce contra, outros torcem a favor. Esse não é o Brasil que nós somos. E mais, senhores postulantes, devolvam a nobre e sagrada palavra educação para a família brasileira. Quem educa, senhores? São os pais, os avós, os bisavós, os irmãos mais velhos, os tios. Devolva essa dignidade para o povo brasileiro. Educação, cuja origem é educare, ajudar a tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhores, que vocês esqueceram. Dê qualquer nome, mais nobre também, com relação à formação, ao social, ao conhecimento, à prática do... Mas, por favor,
Tire esse nome educação do setor público, do meio governamental. Quem educa são os pais, os avós, os bisavós, os irmãos mais velhos, os tios e assim por diante. Senhores, a indignidade sugere que vocês tirem esse nome de Ministério da Saúde. É Ministério da Doença. Ministério da Saúde é quando nós tivermos o nível, nós vamos chegar lá, onde a saúde se cuida preventivamente. Não essa neurose social de responsabilidade de vocês, senhores representantes públicos, de fazer uma população tão desfavorecida em termos financeiros recorrer a pagamento de assistência médica, valores de R$500, 800, 2.000, R$1.000, que festa de arromba, né? Para esperar em 3, 4 meses, 6 meses uma consulta, quando tem na assistência médica paga. Senhores, eu com muito orgulho sempre usei o serviço médico de saúde. E, no que se diz respeito aos funcionários que atendem, mesmo terceirizados, eles dão uma lição de respeito, de carinho, de atenção. Eles estão muito acima do primeiro mundo, senhores. Porque o Brasil tem alma. O Brasil tem um povo maravilhoso, do qual nós fazemos parte. Senhores, peguem o chapéu, por gentileza. Aqueles que entrarem, entrem de costas e rapidamente saiam. Ninguém vai perceber que vocês haviam entrado. Chega de viver de exceções. Os silenciosos são os piores. Cuidado. Estão te enganando. Os 3 macaquinhos. Não ouço, não vejo e não falo. Muito curioso, né? Voto impresso. Surrupiaram os 7 bilhões para fofocagem, politicagem. O brasileiro é craque em política, não em politicagem. Senhores, parem para pensar, recolham os seus bonés e peguem o mato, por gentileza. E um detalhe, parem de ficar iludindo o povo com emprego e desemprego. Ampliem seus horizontes. O mundo do trabalho, do fazer, que é uma das partes mais nobres do ser humano, não como trabalho, que a origem é da palavra tripalho, relacionada à escravatura, à escravidão, a forçar os animais fazerem as coisas, burro, jegue, cavalo, vaca, boi. Esse tripalho é um instrumento para isso, para forçar pessoas e animais a fazerem o que é necessário, pelo medo, pela dor. Então, voltando, o mundo do trabalho não é só emprego e negócio próprio. Respeite o povo brasileiro. Se ampliarmos os horizontes entre emprego e negócio próprio, existem muitas, mas muitas possibilidades de trabalho, senhores. Trabalho nobre, voluntário, trabalho voluntário e também trabalho remunerado. Não está na hora de falarmos das estatísticas, dos índices do trabalho, da geração de renda? Senhores, acreditem, a população evolui, a população se aprimora. Nós não estamos em 1930. Sem voto impresso, é nulo, é branco. Não faz diferença? Faz diferença. Durante o tempo da sua vida, esteja você hoje com 18, 40, 80, 90 anos de idade, quando que seu voto mudou alguma coisa? Olhem o IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano,
que considera a saúde, a renda per capita e a educação como índice, a longevidade, vocês vão se assustar. Vocês vão descobrir que vocês nunca votaram ou o voto nunca serviu para mudar e melhorar nada. Triste, muito triste um país como o nosso ter apenas 50% de saneamento básico, senhores. É vergonhoso. Não dá para não se indignar. Crianças brasileiros, idosos brasileiros sendo tratados como animais nos hospitais, nas filas de trabalho, de emprego, procurando uma coisa que vai existir cada vez menos, que é emprego. Nós estamos num novo mundo. Crianças que são criadas como animais, no meio da merda, desculpe a expressão, mas é a realidade, não tem saneamento básico. Os ratos mordendo-as, sejam idosos, sejam crianças. Senhores, para parar por aqui, chega de ludibriação, chega de faz de conta, chega de teatro para fazer uma coisa no bastidor e mostrar à população outras coisas. Nós estamos falando em nome dos cidadãos brasileiros, um povo honrado, trabalhador, honesto, digno e merecem o pleno respeito e admiração. Obrigado.